Já dê um alô para ela aí, dê um abraço nela. Diga para ela que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Obrigado, meninos e meninas. Deus abençoe grandemente. Amém. Aleluia. Vamos cear, né? Daqui a alguns momentos. Vamos cear. Eu falei esta manhã com vocês sobre a importância da gente entronizar Jesus para que a nossa alma fique equilibrada. Com a nossa alma equilibrada, a gente evita doenças, evita ansiedade, evita uma série de coisas. E se você puder entender isso comigo, a gente vai cada vez mais colocar Jesus no centro da nossa vida, porque assim a nossa vida vai ganhar uma perspectiva nova, vai ganhar uma força nova, com Jesus sendo o centro do nosso coração, sendo o centro da nossa vontade, dos nossos desejos. A nossa vida ela ganha uma dimensão poderosa, uma dimensão espiritual que a gente talvez não tenha experimentado ainda. E com todas as licenças poéticas, né, que a gente tem nas canções, a gente tem mais do que um aleluia. Só queria falar para você, você não tem só um aleluia dentro de você para trazer ao Senhor. Você tem uma vida, você tem glória, você tem a sua vida entregue, tá certo? Então a gente não tem somente um aleluia, a gente não deve chegar diante do Senhor não tenho nada para te oferecer. A gente sempre tem algo a oferecer ao Senhor. Porque hoje a Bíblia diz que Ele nos fez agradáveis no amado. Significa que em Jesus eu sou agradável a Deus agora. Não por causa do meu cavanhaque, ou por causa da minha roupa ou do meu perfume. De jeito nenhum. Nem por causa do meu jeito, do meu esforço. Foi tudo por causa da graça. A graça salvífica de Jesus. Mas em Cristo eu sou agradável no amado. Amém? Então eu tenho coisas para oferecer. A minha vida, a gente pode se derramar e oferecer. A gente cantava uma canção antigamente, que a gente dizia assim, que a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. Então a gente foi corrigido rapidamente, porque a gente tem coisas. Então você tem mais do que um aleluia aí. Você tem mais do que um glória a Deus. Amém? E outra coisa que eu falei pela manhã, e para você entender, Deus não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa da nossa adoração. Ele já é completo nele mesmo. Deus não tem falta de nada. Se você não vem ao culto, ele não chora. Ou ele fica triste porque você não veio. Uma voz a menos para adorar. A gente tem que pensar de uma forma diferente. Adoração, quando a gente dá ao Senhor, eu já falei para vocês, é relacionamento. Adoração, segundo a Bíblia, é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então você tem coisas para declarar do Senhor? Quem tem coisas boas para declarar do Senhor? É o nosso relacionamento, a nossa oferta. Então nós chegamos e nos entregamos a Ele aquilo que tem do nosso relacionamento para com Ele. Mas Deus é completo nele mesmo. Ele com os anjos, os santos, a adoração de tudo que existe, mesmo que não existe nada da criação para adorá-lo, Deus é completo nele mesmo. Eu não queria que você pensasse num Jesus ou num rei que fica, venham meus servos, me adorem, me adorem, me adorem. Joguem. Não, Deus não precisa disso. Ele já é completo nele mesmo. A adoração, o que ela faz? Um adorador, o que acontece de bom na vida dele? Ele é transformado. Ele é transformado. Quando você aprende a adorar o Senhor, a sua vida começa a ser transformada. Porque você começa a ter a mistura dele, a essência dele na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Então Deus, ele permite, é um privilégio você chegar e adorar ao Pai. Porque a adoração vai mudar você mesmo. Provérbios 23, 26, ele diz assim, Provérbios capítulo 23, 26, filho meu, ou dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que coisa linda, Deus, Ele está pedindo a você,
Ele está pedindo de você o seu coração. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. De manhã não tinha. De manhã o pessoal me deixou com sede aqui. É que de manhã a gente não podia, né? A gente estava todo num jejum santo. Meu Deus. Não podia nem botar água na boca. Tá certo. Vamos lá. Deus, ele pede nada mais, nada menos do que o seu coração. Ele quer toda a sua vida. Ele quer você inteiro. Não porque falte alguma coisa para ele. É porque é esse o tipo de relacionamento que ele propõe para nós. Ele não propõe nada pela metade. Ele propõe um relacionamento inteiro, intenso, verdadeiro. Algo que fala de troca de essências. É esse jeito que Deus quer se relacionar com você. É esse jeito que Deus se agrada quando você se derrama diante dele e ele troca a essência, o que ele é para você também. Amém? De fato, nós somos transformados quando estamos na sua presença, quando praticamos a adoração. De fato e de verdade, a essência dele começa a mudar as nossas vidas. Uma adoração verdadeira, uma adoração onde você se derrame diante dele. E por que ele pede o coração? Porque ele está pedindo a sua vida, a própria vida. Ele não quer nada mais, nada menos do que a sua vida. Você já percebeu que para aqueles que não conhecem a Jesus, os descrentes, os homens carnais, o que acontece? A cabeça deles ordena o coração, não é isso? É o raciocínio que vem antes. Agora, justamente para o homem espiritual, o adorador, o que acontece? O coração é que dirige a cabeça. E o coração não no sentido, irmãos, dos sentimentos, mas o coração no sentido de ser guiado pelo Espírito. A Bíblia ela tem algumas interpretações para o coração, a palavra coração, mas uma delas, a Nova Aliança, que a gente não pode desconsiderar, que ela se refere ao nosso espírito recriado, ao teu espírito recriado. Então, Deus fala diretamente ao teu espírito recriado. Então, ainda que a sua mente possa fazer alguns planos, você sabe que Deus está falando de uma outra maneira, Ele está te guiando de um outro jeito. Às vezes até a sua cabeça, o seu raciocínio quer ir por outro lugar, mas você diz assim: eu tenho uma inclinação, Deus está falando comigo aqui. Aqui parece ser mais fácil, mais óbvio, mas Ele está falando comigo aqui. É por aqui que eu vou. Amém, gente? Amém? Então, não é possível crer no Evangelho somente pela razão. Não é possível. Não é possível você compilar um texto, compilar verdades e falar para as pessoas e elas crerem simplesmente porque raciocinaram e falaram: tem uma lógica aí boa e é assim que eu vou. Mas a gente percebe que toda a palavra, todo o evangelho que é pregado, ele misturado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato e de verdade, ele toca no coração das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que você vai ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. A Bíblia fala, inclusive, para o descrente que o Espírito é quem convence. Ele vai convencer o mundo, não é? Do pecado, da justiça e do juízo, não é isso que diz a palavra? Então o Espírito, ele sempre vai nos convencer. Você conhece aquele texto de Romanos 10, verso 9? Romanos 10, verso 9 diz assim: se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Então, tem aí uma confissão na boca, mas tem também o quê? Tem também o quê? Um convencer, não é isso? Um persuadir do coração, um crer no coração. Existe algo espiritual. Algo é casado, você fala, mas também algo no espírito acontece. Amém? Glória a Deus, já podemos cear? Sim, já podemos? Glória a Deus. Então já vamos já, tá bom? Se você já está sabendo disso, vamos lá. Deus, ele pede o nosso coração, porque Deus, ele fala conosco no nosso coração.
E ele não vai falar, você precisa entender isso. Deus não fala para os filhos, ele não vai falar mais nos sentimentos. Irmãos, aprenda isso. Deus não fala mais na alma. A nossa alma é bênção, ela pode ser bênção. Eu falei hoje de manhã, se você equilibrar a sua alma com Romanos capítulo 12, não é isso? Transformar a nossa mente pela palavra. A alma pode ser uma bênção. Mas Deus nunca vai falar através de um choro. Ele pode falar, se ele falou antes no espírito e você chorar, não tem problema chorar, vir um sentimento depois. Entenda isso, entenda a profundidade disso. Mas o que Deus faz é falar ao nosso espírito. Por isso que quando a gente está muito emocionado, a gente precisa controlar um pouco as emoções, porque emoções podem atrapalhar. As emoções podem nos atrapalhar. E ele diz aqui, ele quer falar ao nosso coração, ao nosso espírito. Por quê? Porque quando ele fala ou ele transmite verdades poderosas ao nosso espírito, a gente não vai incorrer em erro. Agora, quando fala misturado, quando a gente ouve vozes ou a gente está com muitas emoções, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Você já parou mexendo no... Como é que chama aquele negócio, Dani? No Instagram é feed, né? Que a gente fica lá 2 horas, né? Passando. Quem fica 2 horas no Instagram? Levanta a mão. 1 hora. 5 minutos. Tudo mentiroso. 3 minutos. 1 minuto. Eu estou brincando com vocês. Fica às 3 horas? Fala a verdade, tem coisa boa lá, não tem? Tem coisa boa. Às vezes a gente até chora, não é? É verdade, não, é verdade. Eu fico, às vezes. Eu não sou hipócrita, eu fico lá. E a gente fica mexendo lá no feed, aí passa uma coisa lá de uma pessoa que se curou, uma pessoa que está doente, uma pessoa que venceu algo, né? Ou mostra uma palavra, eles põem aquele fundo musical. Se você tiver com fone de ouvido, então, é uma bênção, né? Aí você chora, né? Agora, peraí, estar emocionado e chorando não quer dizer necessariamente que Deus está falando com a gente. Entende o que o pastor está falando? A gente pode até se encher de um pouco daquele momento, de encher as nossas emoções. Mas o que o pastor está querendo dizer é o seguinte: cristão que nasceu de novo, a mensagem de Deus para você vai ser no seu espírito. Você emocionado ou não, você vai perceber uma direção aqui dentro do espírito. E a impressão que você tem aqui, ela é livre de emoções. Ela precisa ser livre de emoções. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente se mova no racional. Depois que a gente recebeu a direção. A gente tem que ser inteligente. Eu falei que cristão não se move no racional, em primeiro lugar, eu entendo. Mas se você recebeu uma direção no teu espírito, você precisa ser até frio e calculista. Fala assim, Deus falou comigo sobre isso. E eu preciso ser o quê? Racional agora para cumprir a direção que Ele me deu. Quem entendeu o que eu falei? Então a gente precisa ser sério com as direções que a gente recebe. A gente precisa ser sério com as direções que a gente recebe. E posso dizer uma coisa para você? É algo que precisa ser treinado. É algo que precisa ser treinado. Porque a gente, por causa da nossa história, a gente envolve emoções, a gente envolve o nosso jeito de ser. Às vezes a gente acha que Deus está falando conosco, né, para passar uma palavra, alguma coisa, mas a gente, na verdade, a gente está transmitindo o que a gente chama de profecias do coração. Não é? A gente tem um desejo para a pessoa e a gente fala, e às vezes é um desejo do nosso coração, mas não existe necessariamente ali uma direção que Deus esteja passando para você falar para outra pessoa. Por que o pastor fala isso? Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Era para você falar um aleluia bem grande agora, bem forte, mas eu vou te dar outra chance. Por quê? Porque os filhos de Deus, né, a Bíblia fala assim, os filhos ruios é filho maduro, né? Filho maduro, no grego é ruio, é maduro, não é filho ruivo, é ruios. Ruios é filho maduro. O ruios, ele consegue
ouvir a voz do Espírito Santo. Ele consegue perceber quando Deus está falando algo. Beleza? Quando Deus está falando algo, então Ele te dá a direção e você fala, Deus está falando comigo. Aí você percebe, é Deus falando comigo. E em alguns momentos você vai perceber, a emoção está falando comigo. Então você precisa perceber. Qual é a forma mais segura de você receber algo de Deus? A forma mais segura é através da palavra. É a forma mais tranquila, é a forma que Deus quer que você se mova. Você precisa, nós falamos muito aqui, repetimos várias vezes, você precisa ter o hábito de ler a palavra, folhear a Bíblia, ou mesmo folhear as folhas digitais, não é? Do seu equipamento aí, mas você precisa ler, porque é dessa maneira que Deus vai guiar você. É dessa maneira que Deus vai te dar direções, onde Ele não vai deixar você errar. Amém, gente? Só que muitas vezes a gente fica preguiçoso, não é? E a gente fala, não, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa... Não, você precisa da Bíblia. Você precisa ler, você precisa ver, você precisa fazer estudos consolidados, algo não fraco, mas uns estudos profundos, fortes, para Deus falar com você, para Deus colocar estruturas em você. Então, dessa maneira, o coração, o teu espírito, ele recebe o quê? Uma munição. Uma munição para quê? Para tomar as atitudes certas. O Espírito Santo, ele vai lembrar a palavra que você leu e memorizou. Ele não pode lembrar uma palavra que você não tenha lido, memorizado, mas ele vai lembrar a palavra que você memorizou para determinada situação. Amém? Muitas vezes as pessoas estão orando e dizem assim, Senhor, me dá uma resposta. Fala comigo, Senhor. Quantas vezes você já orou assim? Eu já orei assim. A gente fica assim, Senhor, fala comigo. E a gente às vezes fica implorando, né? Como se Deus, o Senhor está surdo. O Senhor não está me ouvindo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Né? Não é assim que a gente faz? Não, tudo bem. Vocês nunca fizeram isso, só eu fiz. Aí a gente fica num desespero, a gente fica, né? A gente fica até bravo com Deus, porque a gente quer que Deus desça num redemoinho, não é isso? Que nem Manoá viu lá, né? Aí fala, meu filho, eis que estou aqui, o que você precisa ouvir? Não é desse jeito. Mas o Espírito Santo, ele muitas vezes, quando você fala assim, Deus fala comigo. Aí sabe o que o Espírito Santo fala? Pelo menos já aconteceu para mim várias vezes. Ele lembra a resposta que eu preciso pela palavra que eu já li. Agora eu pergunto para você, se a gente não lê, se a gente não memoriza, como Deus vai falar? Aí a gente fica, não é? Aí eu lembro daquelas caixinhas da promessa. Você lembra das caixinhas de promessa? Lembra? Meu Deus, quanto engano é aquilo, né? As palavras são bonitas, né? Mas eu lembro que em algumas reuniões eu ia, as pessoas faziam aquele ambiente, né? Aquele ambiente, vamos tirar uma palavra, né? Aí a pessoa... Só faltava ter aquele... Como é que chama, Laís? Que você tinha lá? O papagaio, lembra? O papagaio que tira o realejo. Você tinha isso aí, não tinha? Nunca teve? Então. O realejo, não é isso? A pessoa faz assim, aí tirava uma palavra assim. Meu Deus! A palavra de Deus não é sortilégio, amém? A palavra de Deus, ela é algo que você tem que fazer de uma forma paulatina. Você precisa receber todos os dias, precisa crescer todos os dias, para que você receba um bom depósito. A Bíblia fala de um bom depósito, ou o bom depósito de Cristo tem que estar depositado em você. Então Deus, irmãos, Ele sempre vai falar no seu coração. Ele sempre vai falar no seu espírito. A Bíblia diz assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Então ele vai falar através de paz. Quando você precisar tomar uma decisão, vai chegar paz em você. Vai chegar paz. Mas não fique emocionado, porque quando a gente fica emocionado, a gente fala assim, não, está tudo bem. Mas Deus está falando, não está tudo bem não. Ajeita as emoções, é que eu estou falando outra coisa. Por isso que emoção não pode estar envolvida. A gente tem que ter convicção. É no coração que Deus vai derramar o amor dele. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim, porque o amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito que nos foi dado. Olha só, coisa linda. Então significa que ele vai falar no nosso coração. Por quê? É onde ele derramou o amor. No amor, o amor lança fora todo o medo. Percebe que quando Deus vai falar o nosso coração, não vai ter medo, vai ter direções. Quando Deus quiser falar o seu coração, vai vir paz, vai vir tranquilidade. O coração é a sede. É a sede. A gente pode dizer assim, se a gente pensa no coração como alma, como muitas vezes no Velho Testamento e algumas vezes no Novo é referido como alma, algumas vezes. Então eles se referem como, quando se fala de alma, é sentimento, é o centro das emoções. Quando fala do espírito recriado, que muitas vezes o coração também ele é colocado, como eu disse para você, como o espírito recriado, o espírito que nasceu de novo em Cristo. Mas quando a gente fala do centro das emoções, a gente liga tudo com a nossa mente, inclusive. Por isso que Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional, racional. Aí ele diz, verso 2, e não vos conformeis com este século, esse sistema, com o mundo, com a Matrix. Não se conformem, não é? Pelo contrário, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da mente é enxertar a sua mente da palavra todos os dias. Por isso que eu falo para você, o cristão de hoje ele desaprendeu, mas todos os dias ele precisava ter devocional pela manhã. É a coisa mais importante que um cristão faria. Nem que sejam uns momentos na sua cama, antes de levantar, leia um texto. Fale com o Senhor. Nem que seja um momento que você está indo no seu carro, coloque um texto. Mas se você tiver um tempo melhor de parar, esse é o momento mais importante que pode ser para a sua vida. Porque é onde você carrega a sua mente da palavra de Deus. E assim, os seus sentimentos ficam equilibrados. Então eu poderia dizer o seguinte, se os nossos sentimentos estiverem cheios da palavra, cheios do bom depósito, as nossas respostas emocionais, elas vão ser melhores. Elas vão ser mais equilibradas. Amém? A nossa alma é como se fosse o centro de controle operacional. A alma é importante, porque a alma tem que estar equilibrada, ela precisa estar cheia da palavra. Ela não pode viver só no choro e nas emoções. Ela precisa também ter os seus pitacos de razão. A alma precisa ser equilibrada. Então ela precisa receber o quê? A palavra, esse texto que a gente acabou de ler. Transformando a nossa vida pela renovação da nossa mente. Pastor, dá um exemplo mais claro. É o exemplo que você pode dizer todos os dias. Você pode achar que em algum momento da sua vida não vai chegar a provisão, mas você tem a convicção que vai chegar a provisão. Por quê? Porque você lê que Ele é o seu pastor, nada me faltará, amém? Você pode ter certeza que Ele vai te levar para um descanso no sentido de confiar nele, de saber que nada vai faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, amém? Ele vai me levar, vai me guiar a águas tranquilas, a viver uma vida tranquila, não em palpitação, não em temores, não em agitação, mas Ele vai me tranquilizar. Então, a gente precisa encher a palavra. Amém, queridos? Se tem alguma questão na sua saúde, a gente falou essa manhã um pouco sobre saúde mental, não falamos? Falamos só um pouquinho, demos um pitacozinho lá, falando que a gente está vivendo uma sociedade, a gente vive numa sociedade doente. É uma sociedade que é tudo maluca, uma sociedade toda ansiosa, depressiva. E o triste disso é saber que muitos cristãos estão vivendo, apesar de estar na igreja, estão vivendo a mesma coisa. Eu creio, e falei pela manhã, e eu creio dessa maneira. Não quero que isso seja não quero nunca que você receba isso de uma forma ofensiva. Mas eu creio num Jesus verdadeiro.
Um Jesus forte, não num Jesus fraco. Amém? Eu creio num Jesus que morreu na cruz, que ao terceiro dia foi levantado. Eu creio num Jesus que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Eu creio num Jesus que é poderoso para salvar pessoas, mas eu também creio num Jesus que é poderoso para curar corpos. Amém? Mas eu creio num Jesus também que é poderoso para curar mentes. Amém? E eu creio sinceramente que Deus pode curar mentes, intenções. Então, se existe um mínimo de consciência em você, e se você se entregar verdadeiramente para ao Jesus forte que eu conheço, ele vai fazer você ter saúde mental. Eu creio firmemente, eu não desrespeito as pessoas que estudam, mas eu creio firmemente que depressão não pode ser um nome mais forte do que o nome de Jesus. Eu creio firmemente que quaisquer outros transtornos não podem ser mais fortes do que o nome de Jesus. Eu creio que se você conhecer o Jesus forte que eu conheço, ele pode curar você. Amém? Então, meus amados, nós estamos vivendo um tempo de pessoas doentes, pessoas sem Deus, pessoas sem Jesus. E é muito triste quando o cristão começa a viver isso. Ainda que ele tenha um pouco de entendimento e um pouco de espiritualidade, muitas vezes ele está vivendo triste, amargurado, derrotado. Eu pergunto a você, será que Oséias teve uma boa revelação quando ele escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Parece que quando você resolve traçar um caminho em conhecer verdadeiramente o Senhor, ele vai te colocando num pedestal, num lugar mais tranquilo, num lugar mais alto. Parece que ele vai colocando você num lugar onde as suas emoções começam a ser tranquilas, equilibradas. Ele vai colocando você, vai amadurecendo você ao ponto de nada mais te perturbar. Olha que interessante. A Bíblia diz que o justo não vai temer más notícias. A gente não, mesmo que venha a má notícia, a gente vai receber com resignação, com resiliência, tá tudo bem, vamos tomar as providências. Mas a gente não entra num desespero, porque não cabe mais desespero para o cristão. Se eu perdi o emprego, tá tudo bem. Ele que me sustentou. Ele usou o nome da empresa só para me sustentar. Ele usou o nome do patrão só para me sustentar, então eu posso descansar nele. Eu posso entender que ele é que cuida de todas as coisas. Ele que cuidou desde a minha concepção. Ele que cuidou. Eu fui o espermatozoide mais poderoso. Tinha milhões lá. Eu dei um chute na cabeça de todos os outros. E eu fui lá. Você também. Você é o espermatozoide que venceu. Sabia? Não precisa ficar com vergonha. Ficaram vermelho por quê? Então, todo cheio de dedo aí, Marcão. Não precisa ficar. Olha para o seu irmão, faz assim. Não precisa. Mas quando você fizer assim, você vai entender que você foi o poderoso. Alguém aqui tem irmão gêmeo? Deixa eu ver. Gêmeo? Não? Só os que têm gêmeo foram 2 vencedores, né? Concorda? Mas se não tem, todos vocês são vencedores. Deus marcou a gente para ser vencedor. O problema é que a gente sai, essa matrix, esse mundo começa a falar um monte de bobagem para a gente. E começa a fazer a nossa cabeça ao contrário. Sendo que Deus nos chamou para ter uma vida abundante. Coloca lá de novo aquele texto que eu li pela manhã. João 10:10. O Evangelho de João 10:10. Olha para os cristãos aí, ó. O ladrão não é o diabo, está falando do ladrão, beleza? Tá? Não confunde aqui, senão você confunde o texto. Diabo é outra coisa. Aqui está falando o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em meia boca. Não? Não é isso não? Então por que muitos estão vivendo a vida de Cristo de uma forma meia boca? Sempre pesado, sempre triste. Sempre o semblante. A gente fala isso para tentar trazer libertação, não peso, não é? Porque o mundo, as circunstâncias, eles colocam
peso nos nossos ombros, peso no nosso semblante. Mas a vida em abundância é uma vida que Ele prometeu a você, é uma vida que sobra as coisas, é uma vida onde você tem para dar para as pessoas, amém? É uma vida onde você pode ter, sobreviver, sobejar, abençoar outras pessoas, assim por diante. Eu não estou falando só de mantimento, eu estou falando da sua vida, daquilo que tem dentro de você, amém? Amém? Era um momento de você falar assim: Senhor, eu estou caminhando, o Senhor está me colocando numa constância, o Senhor está me colocando numa rocha firme, os meus sentimentos, você precisa começar a fazer essas declarações. Começa a falar: os meus sentimentos estão ficando equilibrados, eu estou tendo um entendimento melhor da palavra agora. Eu sei que vai chegar um tempo de eu frutificar, salvar vidas, salvar pessoas. Tem gente que não está falando amém para nada do que eu estou falando. Deus vai pesar a mão. Vamos lá, vamos lá. Fala assim, ó. Senhor, o Senhor está me estabelecendo numa alegria. O Senhor estabelecendo, independente de tudo que possa acontecer, a minha alegria não vai mais sair. Você tem me estabelecido, aleluia, aleluia. Aí talvez você fale assim: pastor, todas as coisas que eu faço, em algum momento dá errado. Esse estigma não precisa caminhar com você. Essa sina maldita não precisa caminhar com você. Você pode fazer umas declarações e falar assim: ó, foi a última vez que deu errado. Eu começo uma fase nova na minha vida. As coisas vão dar certo. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda de uma forma inteligente que eu não posso enrolar você. Eu preciso que você entenda e você entra no profundo e no mistério comigo. Tem mistério. Tá, glória. O mistério é... Não, mistério não é esse não. O mistério sabe qual é? Ô Jesus, pensei que o Cauê ia me dar uma na cabeça aqui. Ele veio com o martelo ali parecia do Thor. Meu Deus, que isso aí? O mistério é o seguinte. Vida de oração. Quem está entendendo, eu não precisa sinalizar, mas quem começou a entender vida de oração e quem começou a entrar num outro nível de oração, é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso. Se você descobrisse, é o que você mais buscaria no seu relacionamento com Deus. Presta atenção. A oração, ela está sendo estudada hoje, na atualidade, por cientistas. Tá bom? Todas as vezes que você é estimulado, por exemplo, quando você vai ler alguma coisa, ou ver alguma coisa, ver alguma coisa, uma parte do seu cérebro, ela fica cheia do sangue. Quando uma visão ou uma audição é estimulada, a outra parte fica cheia do sangue. Quando você ora, como é que chama a parte das decisões? É o lobo frontal, não é isso? Quando você ora, o lobo frontal do cérebro, ele fica cheio do sangue. Toda a concentração de sangue vem para cá. Por quê? Porque os cientistas estão percebendo que a oração, a transcendência, se a gente quiser falar de um jeito mais genérico, para as pessoas que são descrentes até entenderem. Porque a oração, a gente tem consciência como cristão, é um acesso que a gente tem a Deus. Sim ou não? A gente tem convicção que Ele nos ouve. A gente não tem dúvida, a gente sabe que Ele está ouvindo. Então, quando você ora, você sabe que você está transcendendo o natural, o físico, está invadindo o sobrenatural e Deus está ouvindo você. Amém? Agora, olha que interessante. Quando você entra numa vida de oração, é muito, muito sério isso. Sabe por quê? Depois eu vou falar o link. A Bíblia não é mentirosa. Ela faz umas declarações muito fortes. E as pessoas falam: por que não dá certo? É porque a gente não entrou na profundidade. A vida de oração é como se você entrasse ou mergulhasse num mistério de Deus. Desculpe eu usar a palavra mistério só para você entender. É como se você entrasse em lugares onde tem algumas portas, algumas possibilidades. Tá certo? Mas você começa a entrar e você começa a viver e começa a ter todos os dias o costume
a vida, a vivência de oração, sabe o que vai acontecer? O teu ser vai ficar treinado a tomar decisões corretas. A oração é como se te desse uma visão de qual porta abrir. É como se você estivesse num corredor e tivesse várias portas e fala, qual devo abrir? Aí a oração ela fala assim, é aquela ali, entra com segurança. Pode entrar, é essa aqui que você vai entrar. Não sei se você está entendendo, mas a oração ela te leva para um mistério revelado. Coisa doida, né? É o mistério de Deus, mas ele vai trazer para você revelações. É por isso que uma vida de oração, ela faz você vitorioso. É por isso que uma vida de oração, ela te coloca na rocha. Uma vida de oração não deixa dúvidas. Uma vida de oração vai te conduzir em triunfo verdadeiro. Amém? Então, eu não sei se você percebe, mas uma vida de oração, ela equilibra a nossa alma. Se a gente orasse com a convicção que a gente precisa orar, as coisas aconteceriam. Tem um texto lá em João, 1 João, que fala as epístolas, né? 1 João capítulo 5. Eu acho que é no verso 14, diz assim, essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, e se Ele nos ouve quanto ao que se Ele nos ouve ao que e se Ele nos ouve, se pedir alguma isso, verso 15. 15 agora, 15. E sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve segundo ao que lhe pedimos, estamos o quê? Duvidosos, é isso? Ele está falando aqui, ó, certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu não sei, eu preciso falar para você. Ou esse texto está 100% correto ou a Bíblia é mentirosa. O que você acha? Eu creio que está 100% certo. Mas você percebe que talvez no processo da oração, a gente às vezes fica um pouco raso. E Deus não, escreva isso, Deus não quer performance na oração. Vou falar uma coisa aqui para você não se escandalize. Deus quer sangue e lágrimas. Sabe por quê? Porque na oração você tem que derramar quem você é. Fala assim, Senhor, até aqui eu fui fracassado, e se eu for com as minhas forças aqui, vou continuar sendo um fracassado. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. O Senhor pode mudar a situação a partir de agora. Você percebe? Aí parece que Ele fala assim, Ele te convida. Aí eu acredito que Deus olha assim para a gente, Aline, Ele fala assim, opa, Ele entrou no mistério, tem algo mais profundo. Então desça aqui, vou te mostrar coisas mais profundas. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Tem algo que Ele quer fazer conosco, de ter respostas, de viver as respostas de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar com o nosso coração cheio da palavra, cheio do Espírito. Todas as nossas ações, todos os seus projetos, se você colocar com oração diante do Senhor, Ele vai responder para você. Agora entenda, eu falei também isso pela manhã, ele sabe o que é melhor para você. E tem momentos que Ele vai falar assim, não tenho isso para você, você tá fissurado em ter isso, Deus está falando assim, eu não quero isso para você. Eu não quero. Já viu aquela cena do filho pedindo a moto para o pai? Ele falou, não, filho, eu não tenho moto para você. Não, mas moto é legal. Rapaz, eu tenho algo muito melhor que moto. Eu tenho um carro para você. Não é melhor um carro do que uma moto? É melhor sim. O carro cobre da chuva. Não vem os motoqueiros falar que é melhor, que não é. Tá bom? Deus tem algo melhor? Tem algo melhor. Eu respeito os motoqueiros também, mas o carro é melhor para a chuva, não é? Tá bom? Deus, Ele tem algo melhor e muitas vezes Ele fala assim, eu não quero que você fique insistindo com isso. Já insistiu com alguma coisa e Deus está falando assim? Ei, está precisando dar uma atualizada e sintonizar, porque
Eu lembro de pessoas ficarem fissuradas por outras pessoas, né? Achando, Deus vai me dar aquela pessoa, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Eu falo assim, gente, não é assim não. Não é assim não. Deus tem algo para nós, Deus tem algo para cada um de nós, sem que a gente perca o nosso lugar de honra nele, porque Ele sempre vai nos honrar. Amém, gente? Amém, meus irmãos? É no coração que a gente decide amar a Deus. É no coração que eu verdadeiramente decido amar a Deus. E Davi foi o homem mais intrigante que pisou nessa fase, na face dessa terra. Porque ele foi intrigante. Porque a despeito de tantos erros, tantas coisas que ele fez, Deus ousou ainda em chamá-lo o homem segundo o meu coração. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, no verso 5. Um dos mandamentos diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Você percebe que a gente falou de algumas dimensões, mas sabe o que Deus quer agora? Ele quer todas as dimensões de você. Ele quer o seu corpo, a sua alma, a sua mente, as suas forças. Tudo tem que ser dele, tudo tem que ser dele. Tudo tem que ser dele. E a gente sabe quando a gente não dá tudo. A gente sabe quando a gente fica regulando algumas partes. Mas eu quero dizer que o seu coração esteja firme. Que o teu coração esteja firme em amar o Senhor, em desejar o Senhor, em querer mergulhar nas coisas dele. Irmãos, o meu desejo é que você tenha muitas experiências para com Deus. Eu quero que você tenha experiências tão fortes, mais verdadeiras. E você ter uma convicção, que venha a convicção no seu coração, de você dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. Basta você buscar que você vai ter experiências grandiosas e maravilhosas com Ele. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 11, eu estou caminhando para terminar. Mateus capítulo 11, verso 29. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala aqui uma chave maravilhosa: e sede discípulos meus, né? Ele fala: e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de... Você percebe que a humildade, a mansidão, ela está no coração? E ele diz: e encontrareis descanso para vocês, para as vossas almas. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Ele quer ser o centro do nosso coração, da nossa vida. E como eu falei pela manhã, o nosso relacionamento com Ele não é um relacionamento de troca. A gente não espera coisas dEle. A gente pode sim ter expectativas, porque Deus, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele nos dá tudo o que precisamos. Mas o meu relacionamento com Ele é de amor. É por aquilo que Ele é. Não somente por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele pode fazer. Então, eu peço a você, começa a ter Jesus como centro da sua vida. Fala para Ele as suas maiores dificuldades. Abre para Ele, abre para Jesus suas maiores dúvidas, seus maiores anseios. Coloca diante dele e fala assim: Senhor, por que isso não deu certo? Algumas respostas virão, mas eu quero que você aprenda a tê-lo como aquele que satisfaz o seu coração, mesmo que você não tenha todas as coisas, mas em Cristo você pode ter todas as coisas, amém? Porque Ele é aquele que te completa em todas as áreas da sua vida. Então eu peço a você, não tenha a Jesus como um convidado esporádico. Não o convide só para uns momentos da sua vida, mas convide-o para sempre, para estar sempre com você, para ser o seu amigo fiel, amém?
Jesus, ele se apresenta a nós também como um amigo. Você já imaginou isso? Um amigo? O amigo que abre o coração dele, em que você pode abrir o seu coração diante dele. Jesus, certa vez com os discípulos, ele disse assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque ele diz que o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo sabe. O amigo é mais íntimo, o amigo é aquele mais próximo. Então você pode tê-lo na sua vida todos os dias, como um amigo que quer conduzir todas as partes da sua vida. Amém, meus irmãos? Quem recebeu Jesus aqui, faz um sinal da sua mãozinha. Presta atenção, deixa eu falar algo aqui para você. Recebeu a Jesus como centro, como o seu Senhor e como o seu Salvador? Maravilha. Coloca ele no centro da sua vida, no centro das suas decisões. Tudo que você for fazer, Senhor, me ajuda nessa decisão. Fala ao meu coração, que ele seja a resposta em todos os momentos que você precisar dele. Amém, meus irmãos? Quem permitir que Jesus reine no seu coração, não vai ter mais uma porção da presença, mas vai ter uma fonte inesgotável, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quer uma outra notícia boa? Jesus não dorme. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel, não é isso? Ele o tempo todo está acordado. Pelo contrário, ele guarda o seu sono. Então, quando você entender que ele quer ser o centro da sua vida, então não mais uma porção, mas uma fonte inesgotável, a própria vida de Deus fluindo o tempo todo dentro de você. O tempo todo dentro de você. O pastor falou, eu falo às vezes aqui nas reuniões de oração, que a gente precisa orar para coisas eficazes, não é isso? Não aleatórias, mas coisas eficazes. O Espírito Santo, ele vai nos direcionar para o que orar, como orar. Tem coisas que você não deve orar mais. Tem coisas que não é para orar mais. Tem coisas que já estão oradas. Amém? Já está orado. O que você faz? Guarda em paz, fica tranquilo. Vai glorificando a Deus até o dia que acontecer as coisas. Amém, meus irmãos? Mas deixe Jesus ficar no trono do seu coração. Jesus é o maior esconderijo no dia da tribulação, no dia da angústia. Num dia que você tiver um sofrimento, num dia que você for perseguido, Ele nunca vai te abandonar. Ele prometeu que Ele nunca, jamais vai te abandonar, nunca mais vai te deixar. Aí você fala: Senhor, eu não estou te sentindo. Não precisa sentir. É a fé, Ele está com você o tempo todo. Amém? Aleluia. A gente precisa tomar um cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Não é isso? Porque quando a gente entristece o Espírito Santo, pode ser que a gente não perceba mais as direções dele. Agora Jesus, ele não quer, ele não vai nos abandonar. Quando a gente sai do nosso trono e deixa Jesus entrar no trono da nossa vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A essência dele, ele começa a responder por nós. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas, você conhece esse texto, Gálatas 2:20, ele disse assim: logo, já não sou eu quem vive, mas... Continue lendo. Então significa, aleluia, significa que Ele quer viver por você, amém? Ele quer viver em você, Ele quer ser a resposta. Ele que precisa estar na sua frente todos os dias, amém? Irmãos, com Jesus não tem temor, com Jesus não tem tristeza, com Jesus não tem dúvida, com Jesus tem leveza. Porque Ele fala para a gente trocar, né, o peso, não é? Das nossas cargas. Ele fala: eu tenho um peso levinho para você, troca com o meu. Ele está dizendo: tem leveza, tem tranquilidade para você. Glória a Deus. Jesus sendo o centro do seu coração, sabe o que vai acontecer? O fogo nunca vai apagar em você.
sabe? Não vai apagar, o fogo ele fica, é constante, é algo normal. E a gente não precisa ficar fazendo assim, né? Está apagando, está apagando. Não, não. É um fogo que não apaga, é um fogo sobrenatural. É um fogo que nos move todos os dias, nos move, nos coloca nele todos os dias. Amém? Glória a Deus. Uma chama vívida e robusta o tempo todo para iluminar a vida das pessoas. Irmão, se ele reinar no seu coração, nunca vai faltar direção para a sua vida. Nunca vai faltar direção. Posso falar uma coisa para você? A gente muitas vezes quer se aconselhar com pessoas, né? Isso não está errado, não tem problema. Mas você sabe que você pode receber um conselho do céu? Ele pode falar com você. Conselheiro, ele não é chamado de Deus forte, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, não é isso? Isaías lá 9,6 não tem vírgula lá. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ou se você quiser mudar, ele é um conselheiro maravilhoso, também serve. Então ele nunca faltaria com conselho para a sua vida. Coisa linda, tá certo? Ele é quem vai, a voz dele é que vai ecoar no seu espírito, te guiando para o sucesso, te guiando para as coisas boas. Deixa eu falar outra coisa a você, eu sempre falo isso aqui. Você como filho de Deus, você tem um direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Significa que não é a voz do diabo que fala com você primeiro. É o Espírito Santo que fala com você primeiro. Amém? Então você vai ser conduzido em triunfo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele nunca vai te deixar. Já pensou sobre isso? Pastor, mas eu errei. Eu pequei. Pastor, eu me afastei. Eu me esfriei. A Bíblia diz que ele é fiel e ele permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Você viu que maravilhoso? Mesmo que a gente falhe, ele não vai falhar. Ele prometeu que ele nunca vai nos deixar. Jesus garantiu isso. Jesus ele fez algumas afirmações tão tremendas. Ele disse assim: as ovelhas que o Pai me der, essas virão a mim. E eu, de maneira nenhuma, as lançarei fora. Significa que você está no aprisco das ovelhas de Deus, de Jesus. Então ele nunca vai jogar você fora. Agora, por que você não dá um balido de alegria? Não é? A ovelhinha tem que dar um balido de alegria, não é isso? Ficar alegre, porque ele nunca vai nos abandonar. Amém, meus irmãos? Olhe para o seu irmão aí e diga: bé. Brincadeira, não precisa não. Bé. Alegria, somos ovelhas da casa do Pai. Haverá um só rebanho, um só pastor. Ele tem cuidado de nós, ele tem nos protegido. Aleluia. Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida, da ovelha teimosinha. Mas o cajado também serve para quebrar a perninha. Se ele quebrar a perninha é para a ovelha não correr muito longe, né? Mas depois cura, é porque ele faz tudo porque ele ama, porque ele quer você aqui, ele quer você crescendo, glória a Deus. Ele nunca vai te deixar, Jesus garante isso. E o que ele quer é o teu coração, o seu relacionamento com ele. Amém, queridos? Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse um pouquinho os olhos. Eu quero orar especialmente por algumas questões aqui. É rápido que eu vou fazer, mas eu quero que você aproveite aí esse momento. Eu queria orar por você que tem alguns medos, por você que ainda está um pouco ansioso, por você que você está com algumas dúvidas ainda, por você que tem algumas dúvidas. Quero colocar você no trono dessa oração, ou por assim dizer, no momento dessa oração. Eu quero dizer a você que Ele é o Deus que te encoraja, Ele é o Deus que te fortalece. A Bíblia diz assim que Ele nos esforça, Ele nos ajuda, Ele nos segura com a sua mão. Ele diz assim: se você passar pelo fogo, você não se queimará. Se você passar diante das águas, elas não vão te afogar. Ele vai te segurar pela sua mão direita. Ele vai te estabelecer numa rocha firme.
Ele tem vitórias para você, Ele tem o bem para você. Amém, meus irmãos? Fica ainda com o olhinho fechado, eu queria só que você entendesse isso. Ele tem o bem para você, Ele só quer o seu bem. Jeremias 29:11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. E ele fala de pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que vocês desejam. Ele tem caminhos de paz, Ele tem caminhos de tranquilidade. Ele quer te abençoar sobremaneira. E Ele quer que você não tenha medo, que você lance fora todo o medo. Porque a Bíblia diz assim que o amor que Ele derramou no seu coração, o amor vai lançar fora todo o medo. A Bíblia diz que no amor não existe temor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Portanto, Deus quer colocar você num lugar de tranquilidade, num lugar de paz, num lugar de confiança. Mas Ele quer te estabelecer para que você não saia nunca mais de lá. Para que você perceba que Ele tem esse caminho escrito para a sua vida. Então eu quero que você levante sua mão direita agora, com os olhos fechados ainda. Eu quero que você repita assim: eu sou corajoso. Diga assim: todo o medo está dispersado, está lançado fora, porque eu estou me encorajando no poder e no amor do Senhor. Diga assim: no poder e no amor do Senhor não há medo. O verdadeiro amor, o ágape de Deus, lança fora todo medo. Diga assim: o meu futuro já está preparado. Deus tem coisas boas. Deus tem coisas boas me esperando. Deus faz o melhor para mim. Diga assim: Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou ser conduzido em triunfo. Se coisas não deram certo até agora, vão começar a dar certo. Eu estou estabelecendo em Jesus um novo ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, um ciclo de coisas boas, um ciclo de coisas que vão render dinheiro, um ciclo de prosperidade, um ciclo de saúde, em nome de Jesus. Eu não vou ficar mais receoso, eu não vou ficar mais tímido, mas eu vou ter uma ousadia, porque o Senhor vai abrir portas. Aleluia. Diga assim: logo pela manhã, eu vou ter direções. No meu momento de oração, o Senhor vai me direcionar como vai ser o meu dia. Dia de vitória, caminhos aplainados, bons encontros, proteção, prosperidade. E ainda que haja coisas que tentem me trazer o mal, ou o medo, eu me levanto, eu me levantarei em coragem, sabendo que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!